Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão desta terça-feira, dia 28 de maio, começando aqui pela TAE E11. A ação terminou o dia com alta de 1,21%, mas o principal destaque é o rompimento do seu topo histórico em R$ 23,19. Já vem com um movimento de alta aqui no gráfico semanal, saindo dessa congestão. Também um movimento de alta no gráfico diário. Tem até possibilidade de continuar o movimento de subida, mas estrategicamente, buscando uma relação mais interessante risco-retorno, eu estaria mais voltado a buscar uma alternativa de compra de pullback, depois do rompimento de toda essa região de resistência. Depois que ela encerrar esse movimento de alta, de começar a corrigir, seja no tempo ou no preço, é que buscaria uma compra após alguma sinalização de alta. Ativo agora tem como principal região de suporte na minha avaliação por volta de 22,75, região onde ficou um tempo parado. Então, primeiro ponto de resistência. Se continuar o movimento aqui de subida, outra região que tende a funcionar como suporte, além dos 22,75, os R$ 23,16. A Gol 4 também teve um pregão bom, alta de 3,24%, só que numa situação diferente. A ação tem topos e fundos descendentes no gráfico semanal, médio prazo, então apontando para uma baixa, nada tão importante porque o ativo permanece dentro de um longo movimento aqui de alta. No gráfico diário também tem uma tendência de baixa, que fechou aqui o gap em R$ 10,98, com essa forte alta. A única alternativa que seria interessante para compra na Gol 4, mas mesmo assim contra a tendência de curto prazo, é se a ação conseguir gerar aqui um rompimento da máxima de hoje e o stop ficaria abaixo dessa mínima aqui, dessa correção que ficaria ali na faixa dos R$ 10,80 e a entrada ali por volta de R$ 11,06. Enfim, uma operação em torno aqui de 2,4%, 2,5%. O objetivo interessante é que não ultrapasse a região de 11,60. HGTX3, pregão de hoje, queda de 2,36%, a ação continua em tendência de alta de curto prazo, médio prazo dela anulou a tendência de baixa, passou para ter uma tendência indefinida, bateu numa região importante de resistência, um local onde ficou sendo suporte por um bom tempo, e agora funcionando como resistência, perto dos R$ 44,00, vai gerando uma correção desse movimento de alta no semanal, teria espaço no tempo ou no preço para uma correção maior, no preço suporte na faixa dos 40 pila a 39,74, mas de imediato, olhando para o curto prazo, suporte em 41,03. Compra nesse ativo não seria das perspectivas mais interessantes de subida, batida aqui na região dos R$ 41,00, mas seria uma operação mais de curtíssimo prazo, dependendo do que ela fizer nessa região de suporte, dos R$ 41,00, para tentar pegar um movimento de subida que não busque um objetivo muito longo, que não seja, por exemplo, lá buscar os 43,50 como objetivo, mais próximo possível dos R$ 43,00. E a outra alternativa mais interessante, uma correção maior dela, buscando um nível de suporte mais significativo ali pelo gráfico semanal, abaixo dos 40 até os 39,50. A PDGR3, que vem numa tendência de baixa de médio prazo, depois de um movimento forte de subida de curto prazo, bateu em um nível importante de suporte, de antigo suporte, agora resistência em torno de 2,71 no gráfico diário, e também muito próximo de um nível importantíssimo de resistência, antigo suporte, mudança de polaridade pelo gráfico semanal, pelo médio prazo que está em tendência de baixa. Então é um ativo que tem ainda um viés de baixa no médio e longo prazo, que aumenta o risco de operações na ponta compradora. E no pregão de hoje, queda de 3,7% em engolfo de baixa, trazendo o primeiro sinal de queda desse movimento de alta, aí trazendo a perspectiva um pouco mais negativa. Se depois dessa queda a ação tentar alguma movimentação para cima e perder força e a mínima desse primeiro movimento de baixa num gráfico intraday, aumenta a importância desse engolfo de baixa e a chance de dar continuidade, de iniciar mesmo um movimento de baixa aqui pelo gráfico diário, enfim, no curto prazo. E por último a BRML3. BRML3 que vinha numa tendência de alta fraca, continua sendo fraca. Observa aqui, vou traçando aqui os movimentos. Rompimentos dos topos não evoluem muito para cima.
tentou se sustentar acima da antiga resistência ali dos 23,94 como suporte, já veio para baixo, tentou subir, não conseguiu, queda no pregão de hoje de 1,71%, enfim, aos poucos a ação vai entregando aí a força por parte dos compradores e reforçando a força dos vendedores a favor de uma tendência de baixa de médio prazo. Por mais que ela ainda não seja tão significativa, a gente observa uma dificuldade nesse movimento de subida dessa ação, que pode abrir espaço para um novo movimento de baixa aí de curto a médio prazo, mas principalmente um foco ali em torno dos R$ 23,00 a R$ 22,72, próximo nível de suporte. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.